Olha só, meus lindos e minhas lindas, sejam todos bem-vindos a mais um Isui Podcast. E no nosso episódio de hoje, temos um convidado aí mais que especial, certo? Diretamente de Bragança Paulista pra vocês, o cara que é dono do maior portal de rock do Instagram aí, idealizador dessa parada. E vamos trocar uma ideia sobre isso, junto com quem? Com o Eric Porto França aqui, certo? Só Eric França, você prefere, Eric? Pode ser Eric França. Então, meu mano, seja muito bem-vindo aqui na Switch TV. É um prazer imenso receber você assim e poder trocar essa ideia contigo pra nossa audiência aí, né, cara? Eu que E agradeço Eric, pelo pô, convite. como é que você tá? Tá tudo certinho? Rolando bem aí os projetos? Tudo ótimo, trabalhando bastante, tem muita coisa para acontecer, então tá tendo muito trabalho em cima do rock no Brasil. Graças a Deus tá voltando. A gente tá vendo também essa cena voltar com paulada total, assim. Mas, Eric, vamos começar ali, né, cara? A primeira pergunta de sempre aí é como é que o Eric ali se envolveu com a música, né, cara? Porque eu acho que isso vem de berço pra você ter um portal que você tem hoje que fala sobre o rock. Então, como foi ali? O Eric veio através da influência ali dos pais, dos primos mais velhos. De repente, foi na época do colégio que o Eric ali começou a tocar um instrumento pra pegar umas menininhas. Você tá ligado, né? Não precisa falar mais nada. Cara, na verdade, eu comecei a ouvir quando eu era criança, mas eu ouvia coisas, tipo, mais antigas por influência do meu pai. Tipo, eu ouvia Elvis, ele sempre botava Elvis pra tocar, ouvia Johnny Cash, bandas mais dessa época. Robert Johnson, que é de 1930, né? Ouvia bandas mais dessa época. Conforme fui ficando mais velho, na época não tinha muito acesso a música, né? Tipo, pra você ouvir música, essas coisas era MTV, rádio, era o que tinha. E tinha que comprar CD, tinha que ter o Discman, Sim. era desse jeito. Só que Gravava fita cassete no programa da rádio de madrugada pra ouvir de dia. Eu fazia isso. só que eu não tinha essas coisas. Tipo, eu não tinha um Discman, eu Sim. não tinha como comprar um CD, nem nada. Era só o que eu via na TV e acabava ouvindo na rádio mesmo, era mais Sim. limitado. Conforme eu fui ficando mais velho, aí ó, a MTV ainda era forte, né? Televisão Multishow, esses programas de televisão ainda falava muito sobre rock e conhecer música não era ou você conhecia através disso ou você ia numa loja de CD e pensava, tipo assim, putz, será que essa banda aqui deve ser boa? E você comprava. Se fosse Sim. ruim, você perdeu dinheiro. Se fosse boa, você ia comprar mais CD. E aí eu fui num. Eu devia ter uns 16 anos, mais ou menos. A primeira que eu conheci mesmo, que eu comecei a ouvir, foi Metallica e Linkin Park. Foi na mesma época, foram as bandas que, tipo assim, eu ouvi e falei, puta que pariu, é isso que eu gosto. Desculpa, eu não sei se pode falar palavrão. Pode, tá legalize. O YouTube hoje em dia tá. Foram as bandas que, tipo assim, me moldaram, porque a primeira vez que eu vi Linkin Park foi na casa de uma amiga do meu irmão, quando a gente era criança, e começou a tocar, a gente tava ali brincando, eu tinha 10 anos. E aí começou a passar aquele clipe, se não me engano, foi o In The End. In the End, nossa, mó viagem aquele clipe. Paper Cut também. O Paper Cut eu achei muito viagem aquele clipe quando eu vi. Muito. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, caralho, mano, que foda. E eu Desculpa só só queria saber cortar de a ideia, detalhe. mas qual que é a sua idade hoje, Eric? Eu tenho 32. 32? Caraca, a mesma idade que eu. Não, pera aí, eu 32. acho que eu já fiz 33. Eu sou de 92. Eu sou Mas de continua, 93. mano. Foi a mesma época. Isso é legal trocar ideia com gente da mesma época. Porque geralmente eu só troco ideia com pessoas mais velhas que eu aqui, tá ligado? Então, o que eu acho legal da galera, tipo assim, nessa faixa nossa de idade, 30 anos, é que a gente meio que pegou todas as fases. Sim. Tipo, nos anos 90 ali, o Metallica já tava em alta, as bandas dos anos 80, os anos 70 ainda estavam na ativa. A gente pegou o começo dos anos 2000 de um jeito legal, bem no auge. A gente conseguiu pegar todas as fases de um jeito bom. E ainda Sim. pegamos as evoluções, né? Tipo, do Discman pro MP3, pro MP4, pro Spotify, de tudo. Não só de plataforma, mas também das formações da bandas, né? Términos, Sim, recomeços, novas formações, novos projetos. Porra, a gente legal, conseguiu meio que cara. pegar tudo ali. Sim. E aí você ouviu lá o In The End, com 10 anos, na casa da amiga do irmão lá, e aí, qual que foi o pé?
Se apaixonou. Cara, e me apaixonei. Eu falei, porra, isso é perfeito, cara. É perfeito, perfeito, perfeito. E aí, foi aí que eu comecei a querer ouvir mais outros tipos de rock, além do que aquele pouco que eu ouvia dentro de casa, que eram os mais antigos. Aí, uma menina da minha sala me apresentou Metallica. Ela falou, se você gostou, você tem que ouvir Metallica. Tá, o que que é Metallica? Eu falei, vou ouvir Metallica. E eu ouvi Metallica. E, mano, a hora que eu ouvi Metallica, qual que foi a primeira que eu É isso que eu ia ouvi? perguntar. Você lembra qual que foi a primeira som dos caras? Cara, foi uma que ela não é dessas mainstream, que todo mundo conhece, todo mundo, tipo, Enter Sandman, Nothing Else Matters. Foi Hero of the Day. Hero of the Day. Caraca. De que Foi a álbum primeira é música essa, do Metallica que eu Felipão? ouvi. Felipão é um gênio, mas você também sabe de que álbum é essa aí, né? Cara, falar pra você que eu não lembro de qual álbum que é a Hero of the Day. Hero of the Day é do Load. No Load. Foi a primeira que eu ouvi do Metallica. E aí eu comecei a, a querer conhecer mais bandas, comecei a querer ouvir mais. E aí eu lembro que em 2001, se eu não me engano, saiu o filme do Demolidor, Sim. que todo mundo critica muito, mas eu adoro aquele filme, eu acho muito bom aquele filme. Eu também. Nunca vou E, me esquecer da Electra Natchez. Ô, meu Deus. e eu comprei o DVD, só que era um DVD duplo que vinha com os cards do filme. Legal, Aí vinha bônus. eu Essas... tenho até hoje. Eu Caralho. tenho até hoje esse DVD. Só que nesses bônus, ele vinha os clipes da trilha sonora, Uhum. que era o The Calling, Evanescence e uma banda que ninguém nem conhece que é Full. E eu ouvi aquelas três. E, pô, a hora que eu ouvi o Evanescence, falei, caralho, mano, isso é muito bom também. E aí comecei a puxar mais e mais bandas. E aí foi sempre nesse nicho do rock, né? Desde pequenininho ali, apaixonado pelo rock, o Eric, certo? Eu sempre ouvia muitos outros estilos e não, digamos assim, não me agradava muito. Entendeu? Dentro de casa, não era um ambiente onde os meus pais tinham o hábito de ouvir música. Sim. Não fazia parte do hábito, mas de vez em quando tinha era aquelas bandas que eu te falei. Então, meio que partiu de mim mesmo começar a puxar pra ouvir mais bandas. E o Eric? O Eric toca algum instrumento hoje? Cara, eu não toco nada. Não Nada. toco Tudo bem, eu nada. também não. Sou péssimo em É. tocar campainha ainda. Aí erro assim. Quando eu Sacanagem. era criança, que foi quando eu comecei a ouvir Metallica, a ouvir Linkin Park, eu comecei a ter vontade de aprender a tocar. Sim. E aí, tipo assim, virou meu sonho. Eu falei assim, meu, eu quero aprender a tocar guitarra. E aí, meu pai falava assim, não, isso aí é perda de tempo, e eu não vou gastar dinheiro com isso, e vai fazer aula pra quê? Você quer aprender a tocar pra quê? E acabei aqui não aprendendo e fui ficando mais velho e acabei não indo atrás de aprender também. É, isso acontece muito assim, né? A gente não pode nem. Eu falo isso por experiência também, né? Que eu passei por essa aí, porque assim, dentro de casa eu fui criado para ser operacional, né? Que era o padrão da época ali. Ou você tem que ser professor, ou advogado, ou médico, tipo, engenheiro. Então, fomos criados numa época muito 880, tá ligado? Não tinha Sim, essa parada de liberdade, de explorar, de pô, você gosta? Olha, ele tem talento musical. Vou investir nisso nele. Não, era tipo, meu, vai estudar que você tem que trabalhar pra pagar suas contas, tá ligado? você tem que ter uma faculdade, você tem É, que. então foi outro padrão. E não é culpa dos nossos pais necessariamente, porque, cara, acredite ou não, eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles sabiam e com o que eles tinham, tá ligado? Sim, eles vão e pregar aquilo que eles acreditam, aquilo que eles foram criados. É, e hoje a gente tem uma percepção diferente, isso é muito legal. E Eric, tá, o Eric não conseguiu desenvolver nenhum instrumento, eu também não, tamo nessa aí. Gosta do rock, eu também. E vamos lá, o Eric chegou lá, começou a conhecer as bandas. E qual que veio primeiro? Você é dono de um portal sobre o Slipknot também, né? Se não me engano. Sim, E e o do você é Avenged ADM Sevenfold. num grupo de versos e frases de rock, certo? Esse do Frase e Versos é um de Avenged Sevenfold que eu faço parte. E eu Legal. também, e eu também tenho um que é só meu, que é só de Avenged Sevenfold. Legal, cara. Eu quando lançaram, né, aquela So Far Away do Avenged Sevenfold, eu tinha perdido um primo, assim, há pouco tempo. E, mano, toda vez que eu ouço essa música, eu lembro do Abençoado tipo, mano, eu desabo, tá ligado? Que aquela música é muito foda, mano. Cara, eu sei bem como que é o sentimento, eu lembro muito bem quando lançou
pela primeira vez o clipe do Avenged Sevenfold na TV. E, cara, aquilo. Também foi a So Eu, Far Away que você viu? Não. não, eu já conhecia o Avenged Sevenfold, mas eu lembro no dia que lançou, porque teve o anúncio que ia ter clipe Sim. novo, não sei o quê. Então eu já tava lá de manhã cedo esperando lá pra ver na TV o clipe novo do Avenged Sevenfold. E aí você já ia postar na página no mesmo dia. Pum, Avenged Não, na Sevenfold. época nem tinha. Nem tinha. Nem tinha. Eu não tinha como. Eu lembro que nessa época, alguns celulares tinham um modelo Android. Foi Sim. quando começou o Android e eu não tinha um Android. Então É não tinha. normal. Aí na época ainda era o MSN. Só que eu não tinha computador também. Uhum. E aí, qual que foi a ideia dos portais, assim? O Eric conheceu a internet e falou, cara, eu preciso escrever sobre a minha paixão. Cara, na verdade, não foi Não? assim. Não, não foi Eu tô assim. mal de previsão aqui, hein, direção? Tá embaçado. É que na verdade todo mundo acha isso. Quando eu conheço as pessoas, paro pra conversar, as pessoas, como elas veem aquilo que elas veem na internet, acreditam naquilo que elas veem na Sim. internet. Apesar de que na internet eu não posto muito sobre minha vida pessoal, não sou de falar sobre minha vida pessoal. O negócio é falar de show, é falar de banda, essas coisas, e a minha vida pessoal é minha vida pessoal, eu acabo não comentando muito. Então, quando as pessoas me conhecem, vão saber o que acontece, elas sempre têm uma visão diferente, que é o que eu escuto de todo mundo. Todo mundo acha o quê? Que eu sou um cara que, tipo, mora com os pais, devo ter uns 20 anos, não tenho nada pra fazer, e o pai e a mãe cria e... Ah, eu resolvi fazer uma página de rock, entendeu? Não. Mas a verdade é que não foi essa. A verdade da criação da Todo Dia um Rock foi no momento onde eu passava, tipo, a pior fase da minha vida. A pior. A pior, literalmente a pior. Eu passei por uma tragédia numa família quando houve o suicídio do meu irmão. Hum, E nessa época eu já estava morando sozinho. Não tenho mais os meus pais, nenhum dos dois, nem meu pai nem minha mãe já faz muitos anos. E eles são vivos, mas eu não tenho absolutamente nenhum contato. Era só eu e meu irmão, e ele infelizmente acabou fazendo isso. Na época que aconteceu isso, eu morava numa cidade muito pequena. Coisa de 50 mil habitantes, as cidades. Essas cidades todo mundo conhece todo mundo. sim. Tem a E na época. farmácia, a igreja e o barzinho, né? Então, eu era o cara que trabalhava no bar. Tá. Então a cidade inteira conhecia. Tinha dois bares lá que eram super conhecidos. Eu trabalhava em um deles, então a cidade inteira me conhecia. Sim. E quando aconteceu, eu tinha acabado de sair, entrado para trabalhar no escritório, que eu queria sair dessa vida de trabalhar em bar. E com eu descontei aonde quando isso aconteceu. Eu comecei a beber muito, comecei a ter um problema sério com bebida. Sim. De acordar já de manhã fazendo copão de vodka e até a hora de dormir, enfim. Válvula de escape, né? Sim, eu falo que foi a pior fase da minha vida, não tem pior. E aí, comecei a passar com um psicólogo, porque a empresa que eu trabalhava fez eu passar com um psicólogo. Inclusive, a empresa que eu trabalhava foi incrível Que comigo. bom, né? Que eles te deram esse suporte, viram ali a sua dificuldade, assim, né? E falaram, pô, vamos lá dar um suporte pro. Não, eles me deram um suporte que eu nunca vi na minha vida uma empresa dar para um funcionário. Que Nunca bom. vi. Foi realmente eu tenho uma gratidão enorme pelo pessoal vou falar aqui, da Pode Fugini. falar. Pessoal da Fugini, aquela fábrica de molho, sabe? Gine, molho, sim. Então, eles deram suporte que eu nunca imaginei que qualquer empresa faria por algum funcionário. E aí a minha psicóloga falando, né, pra procurar fazer outras coisas, distrair a cabeça e não sei o quê. Então o que que eu fazia? Eu saía pra beber. Falei, meu, vou sair, vou dar uma distraída e tudo mais. Só que como todo mundo me conhecia, o que era pra fazer uma coisa onde era pra eu me distrair, parar de pensar naquilo que tava corroendo o meu cérebro, é, virava pior, porque todo mundo se encontrava comigo E e, falava. e queria falar sobre a mesma coisa. Ai, como você tá? Ai, fiquei sabendo o que aconteceu. Ai, não sei o quê. Ai, nossa, que triste. Ai, mas ele tinha depressão. Só falando sobre isso. Então, o que eu fazia pra se tornar, pra tentar melhorar, acabava me piorando. Sim.
E aí eu comecei a desenvolver o quê? Fobia social. Eu cheguei a ficar não sei quantos meses sem sair de dentro de casa. Porque já não queria ver ninguém. Tipo, fiquei traumatizado nesse ponto. Então eu precisava fazer alguma coisa onde eu distraía minha cabeça, só que eu não tivesse contato com pessoas. Gênio. Entendeu? E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ficar editando foto no celular. Eu ficava. Porque tinha uma página no Facebook que eu gostava muito, que é a A7X Frases e Versos. Que eu seguia eles, porque o Avenged é minha banda favorita e eu seguia essa página do Brasil. E aí eu fazia às vezes uns legais e mandava pra eles. E eles iam lá, postavam, achava legal. Até que um dia eles me chamaram pra entrar pra página. Legal. O Lucas me chamou pra entrar e eu falei, pô, eu quero. Aí ele falou assim, não, beleza, vou falar com o pessoal aqui, vamos ver. Aí peguei, entrei, a gente tava sempre postando trecho de música do Avenged Sevenfold. E aquilo era o que eu fazia pra ocupar meu tempo. Aí chegou numa hora que eu fiquei comecei a me sentir limitado dentro de mim mesmo. E pensar, tipo assim, eu gosto, é minha banda favorita, só que não é a única que eu gosto. Eu gostaria de fazer de outras bandas. Sim. Então aí eu criei um perfil pra mim, que é a Todo Dia um Rock, onde eu pudesse falar de todas as bandas. E já era esse nome já veio na cabeça pra você falar, pô, todo dia um rock. Na verdade, cara, era um nome bem zoado. Era Todo Dia um hino de rock na sua timeline. É Aí, sério? É o nome desse sério. tamanho? Porra, e eu pensava, porra, nome grande do caralho. Aí depois mudou pra Todo Dia um hino de rock. E aí, só que aí, quando ainda era Todo Dia um hino de rock na sua timeline, eu fiz pra mim, porque eu queria fazer e postar as coisas. Então, tipo, eu ia, investia meu tempo fazendo coisa pra mim postar ali porque eu gosto. Porque eu não tinha alguns perfis de música, mas não tinha perfil de rock Sim. mesmo. Tinha um ou outro, mas, tipo assim, era perfil que, tipo assim, pegava um clipe pronto ali no YouTube e postava. Eu não, Uhum. pô, queria ver uns trechos legendados, umas coisas legais, uns trechos, umas coisas bonitas. Eu pensei, vou fazer pra mim. Só que aí o negócio começou a tomar uma proporção muito grande. Mesmo com Começou o a nome crescer, gigante. mesmo com nome gigante. Ô, E louco. eu comecei a pensar, tipo, mano, eu tô postando os bagulho pra mim, entendeu? Pra eu ter uma ocupação Despretensiosamente. despretensiosamente. E aí começou um monte de gente a seguir. Depois depois encurtou o nome, ficou Todo Dia um hino de rock. E aí começou a vir muito daqueles roqueiros chato. Onde, tipo assim, eu fiz o negócio pra mim porque eu gosto. Tô fazendo pra mim. É igual você ter um perfil pessoal. Você posta as fotos do seu passeio, com a sua família, não sei o que você gosta. E aí começou, por exemplo, se eu postava uma música da banda X, aí via os chats. Ai, mas isso aí não é hino. Ai, não sei o quê. E eu, cara, o que é um hino pra você não é pra mim, o que é pra mim não é pra você. Cada um tem os... Às vezes pode falar assim uma banda tipo, eu acho horrível. E você fala assim, cara, é minha banda favorita. Cada um tem o Beleza? seu gosto. Vida que segue. Ótimo. Vida que segue, entendeu? Eu não sou de ficar palpitando no gosto dos outros. Tem o que eu gosto e o que eu não gosto e acabou. Aí, eu falei, quer saber? Eu vou tirar esse hino. E aí ficou só Todo Dia um rock. Todo dia um rock. E aí, isso faz quanto tempo que você transformou assim? Você lembra Foi. o ano que você começou a fazer essas postagens? Quando eu comecei foi 2019. 2019. Ali a gente tava pra entrar na pandemia ainda, né? É, foi no comecinho de 2019. Então, aí 2019, a gente tá em 2025 agora. A gente tem aí um timing de 6 anos, cara. E seis É. anos ali do despretensioso pra chegar no Todo Dia um Rock hoje, que é considerado o maior portal de rock do Instagram e a nível Brasil, né? E, cara, qual que é a sua visão, assim? Você não esperava que isso acontecesse, né, lá atrás, tipo, Não. Inclusive a gente passou e agora a gente é o maior da América Latina. da América Latina? Da América Latina. Caraca, é isso aí, caralho. Brasileiro dominando o mundo, pô. Dominando, porra. A meta é ser o maior do mundo. Do É, Brasil. e vai chegar, porque assim, o trampo é muito bom. Inclusive, vamos falar sobre o trampo do Todo Dia um Rock agora, certo? Porque, cara, é uma história da hora, assim, conhecer a pessoa por detrás ali, né, da página, por detrás do projeto.
Porque pra galera de casa ver, mano, que não teve aquela ideia, o cara teve sorte, ou o cara não faz nada. Não, é todo um processo, saca? Pra chegar onde você chegou. Então, pô, você tá 6 anos aí aguentando os puristas encher saco falando dos hinos e as coisas e tudo Pra mais pra caralho. chegar onde chegou. Foda. Mas antes da gente continuar esse nosso bate-papo, Eric, não podemos esquecer do nosso jabá, tá bom? Porque é importante lembrar de quem lembra da gente. E o nosso primeiro jabá de hoje aqui vai pro pessoal da Marketing Animado. A Marketing Animado é a produtora audiovisual completa, localizada aqui na Brigadeiro Galvão, na Barra Funda, certo? Fica a 10 minutinhos aí da estação Marechal Deodoro do metrô e possui uma estrutura completa para que você possa criar aí o seu projeto audiovisual, seja ele podcast, videocast, vídeo institucional, ensaio fotográfico, enfim, a Marketing Animado consegue ajudar vocês aí a tirar os seus projetos do papel. Então não perde mais tempo não, em 2025, entre em contato com os caras da Marketing Animado e vem aqui tirar os seus projetos do papel com os caras. Marketing Animado e Switch TV é nóis! E voltando nesse nosso bate-papo incrível com o Eric aqui, ó, vamos falar agora um pouquinho sobre o trabalho, né, que ele traz com a Todo Dia um Rock, cara. O maior portal de rock da América Latina atualmente aí. E aí, Eric, pô, eu vi lá, né, eu queria comentar isso faz tempo com alguém. E aí eu vi que você, agora te conhecendo melhor, eu vi a sua idade, que é a mesma faixa etária que a minha ali. Então talvez a sua perspectiva seja similar. E eu sempre quis comentar sobre a história do System of a Down, voltando agora, com a música do MC Lan, né? E eu vi Sim. lá no site de vocês as matérias que vocês fizeram com o MC Lan e sobre o álbum novo dele, Venom, né? E a gente já viu lá atrás, por exemplo, o Linkin Park foi um dos percussores dessa pegada de misturar o rap com o rock ali, né? Fazer o new metal que eles chamavam. Ah, o New Metal é isso. E aí, pô, você vê um MC brasileiro, né? O Lan ali. Eu vi a matéria dele, eu achei curioso saber, pô, as influências dele ser do jazz, da pegada do rock, assim, mas, cara, o que vende, o comercial é o trap, é o funk, é o sertanejo hoje em dia, né, mano? Então, ele jogou no time que deu jogo pra ele ali. E eu queria ver isso com você, cara. Esse trabalho de reportagem, esse trabalho de ir atrás das novidades, cara. Você tem uma equipe por trás, né? Não é só você. Tenho. Não, não é só eu que. Essa parte não sou eu, não sou só eu que faço. Pode Essa falar o parte. nome do pessoal aí pra gente? Hoje, quem tá ali na frente do site, nas matérias, criação de matérias, atrás de novidades, eu faço um pouco, mas site eu não mexo. Isso aí só quem faz é o Igor e o Chris, que mexe nessa parte do site, de estar fazendo matéria, buscando coisa nova, indo atrás de novidade. Então, muitas vezes, ou sai, ou eles descobrem alguma coisa nova, fazem a matéria e passam pra mim. Aí daí eu faço algo pra publicar no Instagram. Ah, bacana, bacana. E sobre esse negócio do MC Lan aí, cara, qual que foi a sua opinião? Cara, esse negócio do MC Lan, eu vi ele no show do Bring the Horizon, né? Quando saiu esse papo de que ele vai lançar um álbum novo com um membro do System, e eu, caralho, e eu peguei e fui mais a fundo pra ver. E na verdade eu achei muito legal. Eu achei legal pra caralho o MC Lan tá fazendo um trabalho desse. Tipo assim, o cara é brasileiro. Sim. E muitas vezes se fala assim, ah, pô, mas aí se os caras querem dar oportunidade pra brasileiro, pô, tem um monte de cara de rock aí, tem muita cara de rock aí que poderia fazer um trabalho legal, mas aí você tem que ver também, tipo assim, qual é o relacionamento dele com os caras do System of a Down, Uhum. entendeu? O que é que o System of a Down quer entregar pro público? Pô, se eles acharam legal a ideia, o projeto, eu acho que tem muita gente que fica muito presa naquilo de, ah, eu só ouço, eu só gosto de rock. Tudo bem, ótimo, cada um com seu gosto. E tem aquela galera que é mais aberta, tipo, que gosta de rock, mas também ouve um funk, também ouve o sertanejo, gosta de um Alok da vida. E tudo bem. E agora o MC Lan, ele queria investir nessa parte. E eu acho que não só é um projeto diferente, como é um projeto que eu acho muito legal ele tá fazendo.
Eu achei foda, assim, na hora que eu vi a notícia, né? Pô, MC Lan vai fazer um feat, System of a Down, no seu álbum novo Venom. Parece que no show dos caras aqui eles vão tocar essa música também, né? Eu não sei se você sabe afirmar ou não, se eles acertaram isso. Não sei, mas eu acredito que isso pode acabar acontecendo. Da mesma forma que o MC Lan participou do show do Bring Me The Horizon com o Di Ferreiro. Sim. Então, e esse medley é foda, né, cara? Porque assim, é igual um exemplo que a galera não sabe, tipo o Catra. Ô, lembra do MC Catra, né? Lembra? Pô, o cara começou no rock, tinha banda de rock tipo pauleira, tá ligado? Só que ele falou, irmão, ele fala isso em entrevista, ele falou, irmão, eu tinha que pagar a conta. Eu tinha filha, saca? E o que eu consegui fazer dinheiro e sucesso foi no funk. E nada contra, tá ligado? Fez lá o Eu, som dele. eu conheço muito músico que trabalha nessa parte de tocar em festa, tocar em bar, essas coisas assim. Que tipo assim, mano, o cara é roqueiro, mas ele vai estar ali no fazendo sertanejo, fazendo pagode, que é o que paga, cara. A gente tem que pagar a conta. Infelizmente, hoje no Brasil é muito difícil você viver de rock. Muito difícil. Bravo. O nosso produtor sacou uma pergunta aqui muito curiosa, mas eu vou deixar essa pergunta para daqui a pouco. Daqui a pouco a gente faz essa pergunta aí. E, E, inclusive, pô, se essa você... mistura eu acho assim que devia acontecer mais, tá ligado? Essa mistura aí. Vamos, pô, misturar mais os gêneros, né? Não só, tipo, o trap ali, mas, por exemplo, mano, fazer um feat, óbvio, não com funk putaria ou um funk criminalidade, mas fazer uma batida de funk ali com uma letra de rock, tá ligado? Tipo, fazer Sim. umas misturas dessa, eu acho que ia dar muito sucesso. Você falou do Di, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá no Encontro das Tribos e conversar com ele. E uma das coisas assim que eu falei pra ele depois em off, como fã, né, da banda, do som, eu virei pra ele e falei, irmão, projeto paralelo. Você já conhece? Você já ouviu esse projeto? Conheço. Eu falei, cara, eu falei pra ele bem assim, eu falei, eu não sei que pé que deu, eu não sei o porquê que não foi o que foi, mas mano, pra mim, de verdade, foi um dos projetos mais criativos e fodas que eu vi na música brasileira assim, nessa época dos 2000 do rock ali, emo, saca? Porque, cara, ele fez justamente essa pegada de mescla de vários artistas internacionais e nacionais com as músicas dele, com músicas de outros artistas. E, mano, eu acho que é um dos álbuns, assim, mais fodas que o NX Zero tem até hoje, é esse projeto paralelo, irmão. De Cara, verdade. ele inovou muito. Isso Muito, ele aí. fez o que ninguém fez, tipo, aqui no Porque Brasil. o rock é isso, cara. Ele é adaptação, ele é transformação, ele é evolução. Ele não se mantém a mesma coisa desde os anos 60, dos anos 70. E não vai se manter, ele vai estar sempre renovando, vai estar sempre se inovando. E o projeto paralelo foi muito legal. Aquele projeto do estúdio Coca-Cola, que Sim. colocou Fresno com Chitãozinho de Chororó, CPM 22 com, acho que, Babado Novo. Cara, muito legal. Então, o estúdio Coca-Cola já era tipo uma montagem ali midiática mesmo, né? Agora o projeto paralelo foi um projeto dos caras. Isso eu achei Foi. visceral, isso eu achei foda, tá ligado? Eu não sei se eles fizeram já com ideia de ser assim, comercial, publicitário e pá, e atingir os públicos, ou se eles só fizeram pelo feeling ali de ver como ficava. Mas ficaram foda, são músicas excelentes, de verdade. Eu acho que é questão de experimentar, é igual quando o Linkin Park fez o Linkin Park Jay-Z. Sim, porra, os fitzão ficou nervoso. Quem é que nunca ouviu o Numbencore aí e dançou, tá ligado? Porra, não existe. É muito bom aquilo. Aquele show é incrível. Da hora. E Eric, a gente tem uma curiosidade aqui hoje, Todo Dia um Rock, ela possui o site, certo? Certo. Instagram, YouTube também. Quais redes sociais vocês estão hoje presentes? Cara, a gente tá tem o site, o Instagram, o Facebook, TikTok e YouTube também. YouTube também. E tudo alimentado por vocês três ali. É, O a Igor, par... você. O Igor e o Cris, eles fazem a parte do site só. As redes sociais fica contigo, na P. As redes sociais é tudo comigo. Tá, pô, menino que trabalha, hein? Fica Ali, imaginando, hein? ali é tudo comigo. Isso é Hoje a gente tem legal. um... E pra gente encerrar esse primeiro bloco aqui, cara, com o estilo, hoje em dia, a receita de vocês, eles vêm só das plataformas digitais ou vocês ainda dependem de uma renda externa para manter o projeto?
Não, só até recentemente, eu trabalhava CLT, normal, Sim. igual todo mundo. Bem recentemente E mesmo. tinha o projeto paralelo ali, que era não era o paralelo, era o projeto É, principal, mas que você é. tocava com o É que CLT. a todo dia um rock, na verdade, era só um meu hobby, que aí acabou que hoje eu consigo ter uma renda ali, mas na questão de, tipo, publicidade, patrocínio, empresas que acreditam no projeto e acaba investindo alguma coisa ali com a gente. É, isso a gente tem falado muito pra galera, porque a galera tem aquela fantasia de tipo, o YouTube vai me pagar milhões, o Instagram vai me pagar milhões. Cara, eles vão te pagar se você tiver milhões, tá ligado? Não É, é a nossa realidade ainda. Então a gente depende muito, a Switch TV também aqui, a gente depende muito do patrocínio privado, do apoio da empresa ali que bota fé, que quer ter a marca, o nome dela atrelado a nós, entendeu? E isso tudo fortalece o movimento que é muito necessário ser fortalecido nesse Brasil aí. muito. E eu falo, rock é difícil de viver hoje. São poucas as bandas hoje no Brasil onde eles realmente só vivem da banda. Sim. Então imagina a gente que não nem banda tem. E é isso aí, meus lindos e minhas minhas. Estão gostando desse nosso bate-papo, né? Não deixe de compartilhar aí com o amiguinho, certo? Senta o dedão no like para que essa conversa chegue longe. E antes de continuarmos, não podemos deixar de falar da X5 Music Store. A X5 Music Store é a loja do músico, localizada aqui na Teodoro Sampaio, em São Paulo, com 2 unidades físicas. Eles têm os mais diversos showrooms de equipamentos assim, tops de linha, certo? Então não perde mais tempo não, tudo que você precisar para o seu show, para sua banda, para sua produção musical, corre lá na X5, procura o Rafa e eu tenho a certeza que eles vão te ajudar aí no seu projeto, certo? X5 Music Store, Switch TV é nóis. E tamo de volta aqui, ó, nesse bate-papo incrível com o Eric aí, certo? Vocês viram que o Merchan foi rapidinho, até pra gente voltar nesse assunto aqui que tá legal. Eric, é o seguinte, meu mano, a gente tava falando, né, da mescla das bandas, da importância de ter essa diversidade no som. E aí a gente entrou nos portais do Todo Dia um Rock, né? A gente entrou nos portais, nas redes sociais que você trabalha, que você lida com todo o trampo de redes sociais. E como é a sua rotina, cara, de fazer essas postagens, fazer... Te cansa muito? Cara, cansa um pouco. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, Sim. né? É tanto que por isso era um hobby. Eu gosto de fazer, mas assim, é uma coisa que eu não tenho final de semana, eu não tenho feriado. Tem gente que acha que eu vou no show e só fico curtindo lá. Pelo contrário, eu tenho que ficar toda hora, que nem por exemplo, o Notfest. Eu tinha que toda hora ir na sala, porque aí o Renan já tinha feito as fotos, então aí tinha que fazer a edição, e aí postar as fotos e marcar, todo mundo tem que marcar, e fazer tudo tem que fazer. E aí você vai perdendo tempo de show, você não consegue curtir o tempo todo de show. Sim? É aquela pressão de chegar cedo, e aí você vai embora só a hora que acabar. E às vezes, tipo assim, é difícil eu viajar, mas tipo, quando eu viajo, tô lá com o celular fazendo minhas coisas, entendeu? Tipo, não tem dia livre. Sim, porque o fluxo, né? O fluxo de postagens tem que se manter até por causa do nosso abençoado algoritmo, né, cara? Sim. O algoritmo cada vez prejudica mais todo mundo. A gente sabe como você sente, porque, pô, as nossas coberturas de shows aí também, a galera acha que a gente tá lá assistindo show de camarote, com as perninhas pra cima. Cara, mal sabe a correria que é. E é correndo atrás de produtor, correndo atrás de assessor, correndo atrás de artista, correndo atrás de equipe, Aí tem correndo gente que atrás fala de pra mim, gravar show, saca? a gente fala assim pra mim, pô, deve ser mó da hora em show de graça. De graça, mano, eu trabalho pra caralho pros É. caras, pra vender muito ingresso pra eles, pra poder chegar lá no show e trabalhar ainda. E trabalhar mais um pouco ainda, né? É. E falar em show, né, de graça, e pá, ficamos sabendo aí que você estava sorteando um Monster of Rock, é isso aí? Cara, sorteamos ontem. A gente tem uma parceria muito legal com o pessoal da Monsters, da Que Mercury. legal. E recentemente a gente desenvolveu uma parceria com a Meteoro também. A Meteoro, que é o maior fabricante de amplificador no Brasil, Sim, onde tava rolando o podcast do Monster of Rock. E quem tava apresentando era eu. que legal. E numa dessas entrevistas, foi com os caras que criaram a Meteoro, que são dois irmãos, o Ocimar e o Zé Luiz. Foi uma das entrevistas mais incríveis que eu já fiz na minha vida. Foi os caras mais incríveis que eu já conheci.
De verdade, e olha que eu já conheci muito cara foda dentro do rock, mas esses dois, cara, pra mim foi sensacional. E aí desenvolvemos essa parceria legal, e aí onde iríamos fazer o sorteio de 4 ingressos pro show. O resultado saiu ontem, inclusive. Eu E vi aí a na Meteoro página. deu 2 amplificador, deu um Caraca, amplificador Vulcano, que é super famoso dele de guitarra, e um amplificador de baixo pra galera que foi sorteada também. que legal, cara. E isso daí só fomenta, né? Fomenta mais a página, fomenta mais os seguidores, os fãs. Isso é muito bacana, assim, né? Pra gente que trabalha com público, com mídia, né, cara? Sim, essa parte de sorteio eu sempre fui um pouco chato. Uhum. Chato no sentido assim, quando começou a crescer muito a página, então aí tipo vinha empresa, bastante coisa oferecer para fazer sorteio. Honestamente, tipo assim, ficar perdendo tempo de ir lá fazer live para sortear, pagar a plataforma que faz o sorteio, tipo, não me agrega em nada isso Sim. aí. E aí o que que eu pensei? Tipo, se eu começar a ficar fazendo sorteio, aí vão falar o quê? Ah, o cara só cresceu porque ficou fazendo sorteio. Então o Uhum. que que eu fiz? Eu botei na minha cabeça assim, eu só vou fazer algum sorteio quando eu tiver grande. Nessa época eu devia ter acho que uns 100 mil seguidores na época. Porque quando eu tiver grande, aí eu vou começar a fazer sorteio. Pra falar o quê? Tipo, eu não cresci porque eu faço sorteio. Eu faço sorteio porque eu sou grande. Pô, mas 100 mil seguidores Entendeu? ainda não é grande. A gente quer chegar nos 100 mil seguidores, se Deus quiser, até semana que vem, né, Felipão? Depois Então, dessa conversa incrível aqui, você é louco, mano. Mas tem que subir aí, pelo menos. pô, tem que subir, pô. Essa parte, porque eu prefiro muito mais, tipo, pegar, por exemplo, assim, ó, eu tenho tantos ingressos pra tal show. E aí, as pessoas acham que não, mas eu tô sempre ali vendo os comentários, vendo os compartilhamentos de publicação e tudo mais. Porque às vezes, tipo assim, você faz um sorteio, aí o cara ele ganhou, mas tipo assim, ele nem te conhecia às vezes. Tipo, ele, Sim. ele ganhou ali o ingresso porque ele viu o sorteio e começou a te seguir. Então eu prefiro, que eu já fiz muito isso, pegar alguém que, tipo assim, pô, esse engaja bastante, tá sempre comentando as coisas e tal, e vi que ele quer muito nesse show. Eu vou lá, mando mensagem pra pessoa e falo, mano, você quer mesmo pro show? Quero. Então me chama que eu vou te dar o ingresso. Eu faço muito isso. Legal, hein? Já é um Eu pau no faço, gato direto. eu faço muito mais do que sorteio. No ano passado, eu tava fazendo as contas, eu dei mais de 100 ingressos pra show. Caraca, mano. No ano passado. Dei mais de E 100 isso em ingressos pra parceria show. com as produtoras, né? Tipo, sem Com tirar as do seu produtoras. bolso. Isso tudo quem me fornece os ingressos são sempre as produtoras. Que Que nem tenho grana pra sensacional. ficar comprando ingresso pra Ficar sortear pros sorteando. outros, entendeu? Já é difícil comprar ingresso, imagina comprar pra fazer sorteio, pra dar pros outros. Então aí toda vez que vai ter algum um show e surge, tipo assim, uma necessidade da produtora, tipo assim, mano, de ajudar na parte de divulgar, porque não tá vendendo tanto, as empresas precisam que dê sold out. Uhum. Entendeu? Então aí sempre negocio, falo, ó, faço tantas publicações, mas me arruma tantos ingressos e não sei o quê. E eu começo a dar pro pessoal o ingresso, cara. Sim. É Começo a dar importante, né? ingresso Mas pro vale pessoal. ver o show cheio do que o show vazio, né? Não? Sim. Porque nessa questão de engajamento dentro da rede social, principalmente de rock, é um negócio que eu acho bem complicado de verdade. Porque da mesma forma que tem o Instagram te atrapalhando, você também percebe que as pessoas elas preferem perder o tempo delas comentando, engajando nas publicações que elas não gostaram do que para apoiar ou deixar um comentário positivo Uma coisa que ela numa, gostou. numa publicação ou num perfil que eles gostam. Geralmente vê, pá, legal, no máximo dá uma curtida, pá, passa pro próximo. Tanto que você pega, tipo, muito cara assim, tipo, famoso, assim, hoje, que eu vou dar um exemplo aqui, tipo, por exemplo, tá a Scarlett. Porra, a galera adora tirar sarro dela, entendeu? Aí, então ela vai lá, posta, o cara prefere perder o tempo dele para comentar, para ofender,
para tirar um sarro ou entrar no seu post, por exemplo, assim, que você entrevistou, vai, por exemplo, o Bruno Sutter esses dias. Pô, foi legal pra caralho a entrevista. Mas o cara, ele não vai lá e comentar, pô, legal, parabéns pela entrevista, entendeu? Pô, legal que vocês entrevistaram o Bruno Sutter, eu gostei da entrevista. Isso é mais difícil de acontecer, então isso acaba Isso é atrapalhando super bastante difícil de o acontecer. engajamento. E vou falar pra você, hein, se o Bruno estiver vendo aí, ó, cara, foi uma meta de vida que eu realizei, assim. Eu falei isso pra ele, porque, cara, foi emocionante pra mim que, principalmente por causa da MTV, né? Hermes e Renato e toda aquela história do humor deles. Eu acho, assim, que eles foram eles recriaram o humor de um nível, assim, que a gente precisa hoje de um humor nesse nível de esdrúxulo e com a leveza que eles faziam, né, cara? E eu achei muito legal vocês entrevistarem ele, tanto por conta disso, e tanto porque eu mesmo, ele nunca me respondeu. Não, mas vai. Ele é gente boa. Ele só é ocupado pra caramba, né, mano? Ele corre, É. corre. Mas ele é gente boa. E, cara, coraçãozinho pra você, Bruno. Se estiver vendo isso, ó, fala com o Eric aqui também, tá? Né? Vai passar o contato aí. Faz Eu não sei o fazer coração. coração. Não, Assim, vamos aí, tentar fazer um isso. bagulho aqui. Pera aí, eu vou pôr desse lado Peraí. aqui. Você põe desse outro lado. Aí. Aê, Ah, caralho. do outro lado, né? Peraí. Não, é desse lado mesmo, é do outro É lado. desse mesmo? É desse mesmo aí, ó. Caralho, Aê. peraí. Aê, aí, Aê. Bruno! Bruno! Bruno. Ô, mano. E partindo pros finalmente, Eric, cara, conta pra gente um pouquinho aí dos projetos futuros, planos futuros, assim, que você tem pra todo dia um rock, cara. A nível Cara, mundial, você já falou. Vamos chegar no nível mundial logo, logo. o meu foco mesmo, tipo, sempre foi nível Brasil. A gente tem muito seguidor em toda a América do Sul. Sim. Tem seguidor nos Estados Unidos, Europa, outros países. Mas o tanto que se você for ver, por exemplo, Não necessariamente só brasileiros, né? Estrangeiros É, também. sim. Tanto que sempre manda mensagem, tipo, galera do Uruguai, Argentina, Peru. Mas se você for ver, tipo, o perfil do Todo Dia Rock, o meu conteúdo ele é 100% em português. Sim. 100%. Se eu postar um trecho de clipe lá, vai ter legenda em português. Porque o meu foco sempre foi realmente crescer Brasil e crescer pra fora no nível assim, começar a cobrir show fora do Brasil, ter condição, ter um capital para poder estar cobrindo show fora do Brasil, Aí é mas top. gerando conteúdo para os brasileiros, entendeu? Tipo, mostrar para os brasileiros como é, tipo, um festival nos Estados Unidos, um Hellfest, um festival na Europa, entendeu? Isso é top. Aí é o E ápice. a gente vai voltar agora. Eu fiz ano passado, mas foi só alguns pilotos, na verdade, e do nosso podcast também. Fizemos 3 episódios, um foi com o Andreas Kisser, o outro foi com Legal. o Semi Schoff e o outro foi com a Juliana Salgado da Malvada. Fizemos esses 3 pilotos, alugamos o estúdio, fizemos, e aí agora começamos a desenvolver a ideia de fazer num lugar nosso. Sim. Então agora a gente tem um lugar, eu tô acabando de montar, demanda muito tempo, demanda Eu muito dinheiro, Sabemos, entendeu? sabemos. Conhecemos a sua dor, meu amigo. Você sabe bem como que é. É ganhar pouco Conhecemos. e ter que gastar muito, entendeu? E aí Conhecemos a sua dor, meu amigo. eu não moro em São Paulo, então eu tenho que ficar indo toda hora pra São Paulo pra resolver alguma coisa. E Então, o tipo, às vezes, espaço aí, pô, o estúdio que vocês estão montando vai ficar aí mesmo, em Bragança. Vocês três aí de não, em Bragança. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Vai Vai ser em ser São uma Paulo base de vocês aqui, então. porque fica Pro difícil artista se você locomover, né? trazer um artista para Bragança Paulista. É 1 hora e meia de São Paulo, mas é perto, mas mesmo assim, quando você pega um artista que tem a vida muito ocupada e tudo mais, Sim, então sim. a gente quer acompanha crescer. aqui, né? A gente quer crescer essa parte nossa do podcast. A meta é essa, crescer a parte nossa do podcast e mais para frente começar a estar fazendo cobertura mais internacional. A gente vai começar agora, vai ser o primeiro show internacional que a gente vai cobrir. Eu esqueci o nome do festival, mas é um festival muito grande que vai ter nos Estados Unidos, que vai ter Linkin Park, Metallica, um monte de banda grande. E Louco. quem vai estar indo fazer essa cobertura é o Renan Fatiolo, que ele é o nosso fotógrafo hoje, o Renan. Só que assim,
tudo tá saindo do bolso dele, entendeu? Tipo, ele tá indo viajar lá pros Estados Unidos, ele quer ir pro festival, e a gente conseguiu fazer essa parte do credenciamento. A gente ainda tá aguardando resposta, porque não é só mandar o credenciamento que a gente vai ser aprovado, e aí se for aprovado, aí vai ser a primeira cobertura Nossa. que a gente Eu vai fazer lembro o primeiro internacional. show grande, você falou internacional e Metallica, o primeiro show na vida que eu fui assim, um show grande mesmo, show de banda conhecida, foi no Metallica, foi em Orlando, na turnê deles de 2017. E cara, eu tropecei assim, tropecei. Eu tava num hostel, vivendo o sonho lá, igual a Sol do América lá, sou louco por ti, América, vivendo legal lá, lavando uns pratos. 2017 não foi a End of the World? Foi essa aí. A Tour E End of the aí, World. e aí eles tocaram, aí eu tava num hostel lá em Orlando, né? E tipo, morando no hostel, pagando ali a diária do hostel pra trampar. E aí começou a vir, era um final de semana, começou a vir uma pá de maluco de camisa de banda, camisa preta no hostel, assim, que a galera foi passar a noite no hostel por causa do show, né? Todo mundo com camisa do Metallica, camisa... E eu, desligadaço, perdido ali no meio do corre-corre. Falei, mano, tá todo mundo com a camisa do Metallica? Eu perguntei pros dois caras. Falei, não, vai ter show dos caras hoje aqui na turnê, no estádio, pá, top. E tá todo mundo vindo pro show. Eu falei, caraca, que legal, eu gosto de Metallica, né? Eu falei pros caras. Aí eles falaram, pô, mano, você não vai pro show, não? Eu falei, não, nem sabia que ia ter o show, cara, eu não sou daqui. Aí eles falaram, pô, mano, ó, a mulher do nosso brother não deixou ele vir, nós tá com o ingresso dele aqui, nós ia levar pra vender lá na frente, lá na porta do rolê. Mas se quiser, mano, nós vende, você vai com nós por $50. Eu falei, o quê? Pensei, né, $50 pra ver o Metallica nos Estados Unidos, cara. Deve ser uma experiência única, Única. assim. E aí eu fui de tropeço com os caras. Fiquei razoavelmente distante ali na arquibancada, próximo do palco, mas, cara, da distância que eu tava sentindo o calor da pirofagia dos caras, tá ligado? De tão pirofágico que é o show dos caras. Eu tava sentindo o calor das labaredas e eu tava longe. Eu fiquei imaginando a galera que tava perto. Falei, maluco, essa galera vai sair sem sobrancelha do show, tá ligado? Sem sobrancelha, sem cabelo. O meu primeiro show foi do Metallica também. Sério? Aí, ó, O tá meu primeiro vendo, show mano? também foi no Metallica. Só que foi em 2022. Ah, já foi mais. Não, o meu foi que eu tava passando um tempo lá nas terras forasteiras do Trump lá. Na época não era Trump, não. Na época eu acho que era o Barack. Acho que Salve, Barack. 2017 acho que era o Obama mesmo. Era o Barack, era o tio Barack. Foi Aí, meu mano, primeiro mas foi show, uma experiência 2022. louca, inesquecível. Eu nunca vou esquecer desse show na vida, tá ligado? Cara, o Metallica eu acho que é uma das bandas que mais entrega um show foda de verdade. Pra mim, na minha opinião. Não, a performance do palco e, mano, o telão e as projeções que eles fazem. Eu achei épico, assim. Foi uma experiência na vida, assim, que eu nunca vou esquecer. E foi sensacional. E é da hora saber também que sua primeira experiência de show grande foi com Metallica também, né, cara? Foi daquele show que era pra ser, acho que 2020, e aí foi adiando por causa da pandemia, né? Até que 2022 finalmente teve. Foi o meu primeiro show. Eu tinha 28, eu acho, quando teve esse show do Metallica. 28. Só que assim, eu nunca tive condição financeira de ir num show. Eu nunca consegui ir num show. E aí eu fui nesse show do Metallica pela primeira vez em um show grande no Morumbi. E show pequeno também não ia. E, e eu fui por causa da Todo Dia um Rock. E, cara, eu fiquei, porra, feliz pra caralho. Foi até por isso que eu comentei com você o negócio de, tipo, de dar ingresso. Porque foi uma coisa que meio que virou meta pra mim no Todo Dia um Rock. A Todo Dia um Rock, ela me proporciona hoje que eu possa realizar sonhos que eu sempre tive. Sim. De ir em show, de conhecer artista, coisas que antigamente eu achei que nunca iria acontecer. Nunca. Já aconteceu de, tipo, teve, eu acho que foi o Rock in Rio 2013, acho, que foi Avenged Sevenfold, Metallica. Uhum. Não no mesmo dia, o Avenged foi no mesmo dia do Iron. Mas cara, eu lembro que eu chorava assistindo. Porque eu falava, cara, eu nunca vou ir num show desse. Sempre quis, meu sonho sempre foi ir num show desse. E eu nunca consegui. Então, aí quando eu comecei a conseguir, por conta do meu trabalho no Todo Dia um Rock, eu comecei a pensar o quê? Eu também tenho que proporcionar isso para as pessoas. Sim.
Então é por isso que eu gosto de, tipo, às vezes você briga ali com a produtora ali pra arrumar ingresso, alguma coisa assim, e simplesmente dá pras pessoas. Às vezes eu faço uma publicação assim, tipo, comente por que você merece o ingresso pra tal show. E aí a gente avalia as respostas e as melhores a gente dá o ingresso. Porque eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, porque isso tá acontecendo comigo por conta das pessoas que me seguem. Sim. Então é a minha maneira de tentar retribuir. Lógico que eu queria, tipo, dar ingresso pra todo mundo. Falar assim, mano, que show você quer? E você, e você, e você. E pra todo mundo. Mas não tem como, né? Mas sempre o máximo que eu consegui. Já teve show de eu conseguir 10 ingressos e dar todos. Nossa, meus amigos ficam revoltados aqui, porque acham que eu não levo eles pro show porque eu não quero. Eu falo, mano, eu mal consegui a minha credencial de imprensa, veio bater na porta anteontem pra eu poder estar no show. Você acha que eu vou colocar você lá dentro por quê? Tá ligado? Não tem ingresso nem pra mim, tá ligado? É foda. E as E, pessoas acham que conseguem um monte. Mas tem show que consegue um, tem um show que consegue mais. sim. E aí, cara, arrumando pros finalmente agora dessa conversa incrível, cara. Agora é um momento coaching ou anti-coaching do Eric aí, certo? É um momento que o Eric vai pegar a câmera e a sua experiência, a sua bagagem de vida ali e vai passar uma mensagem porrete pro pessoal de casa aí. A câmera é sua, meu mano. Tá, uma coisa que eu penso muito sobre a vida é que, tipo assim, eu passei muita merda a minha vida inteira. Tipo, o que eu contei aqui não foi 1% do que aconteceu. Era sempre achando que tudo ia piorar. E quando algo parecia que ia dar certo, dava tudo mais errado ainda. Eu passei pela pior fase da minha vida, chegando a me afundar em bebida, ter tentativa de suicídio e coisas pesadas assim, sabe? Onde eu achava que eu nunca ia conseguir alguma coisa na minha vida, eu achava que eu nunca ia crescer profissionalmente, pessoalmente, eu nunca ia ter a oportunidade de sentir felicidade, alegria, uma coisa que parece tão simples. Eu achava que eu nunca fosse ser capaz de sentir isso. E quando às vezes a gente acha que a gente está lá no fundo do poço e afundando mais ainda, que não, que aquilo vai durar para sempre. E Sim. a verdade é que não vai, depende da gente também ir atrás, mas a verdade é que não vai durar para sempre, nenhuma dor dura para sempre. Eu passei a pior dor que eu achei que eu iria sentir na minha vida. E achei que minha vida ia acabar ali. E hoje, depois de alguns anos, eu tô passando pela melhor fase da minha vida. Com 32 anos, E tá eu tô só passando pela começando, melhor hein, fase da mano? minha vida. E exatamente, aí você vai sentindo que isso é só o começo. E a- às vezes a gente se apega na dor que a gente tem, dos traumas que a gente tem, e acha que vai ser aquilo pra sempre. E não vai ser pra sempre. Então, se você passa um momento difícil, se você tem os seus traumas, é lógico, eu nunca comparo a dor de alguém com a minha, ou com a dor de fulano ou com a de ciclano, porque cada um tem a sua dor, ela sente a sua dor numa intensidade diferente. Tem gente que sente menos, tem gente que sente muito mais, mas ela não vai durar para sempre. Sim. Sabe as palavras, sabe a mensagem aí, Paula, produção. Isso aí mesmo. E Não por se mais que preocupe. pareça impossível, não desiste daquilo que você quer. É, Eu, cara, eu isso. falei, eu nunca vou conseguir ir ver a minha banda favorita. Eu nunca vou conseguir. Porque eu sou um merda, eu não consigo nem dinheiro pra ir de ônibus pra cidade do lado. E ano passado eu realizei o maior sonho da minha vida, que era ver um show do Avenged Sevenfold. E eu Sim. falei, no Rock in Rio, tipo, fui lá pro Rio pra ir ver o show e falar assim, mano, tipo, isso nunca ia acontecer e eu tava lá. Isso aí foi bacana, né, cara? É isso que a gente traz, né? A gente quer trazer pra galera isso, mano, que não é. Muitas bandas, pô, a gente entrevistou galera aqui que, cara, os caras começaram despretensiosamente lá atrás também, mas nunca desistiram do sonho, do projeto e foi um processo, saca? Pô, e a gente quer mostrar isso pra galera de casa que tudo na vida é um processo, irmão. A gente tem que Sabe passar quando. pelos momentos difíceis, a gente para chegar, pra saber valorizar os bons, tá ligado?
Sabe quando eu parei, olhei e pensei assim, eu não vou sair dessa, que foi onde eu acabei de desistir, foi que uma pessoa que sempre foi uma inspiração muito grande pra mim, muito grande mesmo, foi o Chester. Sim. Porque eu via ele como, tipo, mano, o cara passou por traumas fudidos, irmão. Fudidos. Problema de depressão, os problemas que ele aconteceu na infância, né? E alcoolismo e não sei o quê. E eu olhava pra ele ali em cima do palco e eu falava, mano, o cara brilha. Brilhava. Ele brilhava e você fala assim, mano, o cara passou por tudo isso e hoje ele é, tipo, o cara mais foda do mundo. E eu pegava ele como inspiração pra mim, com tudo que aconteceu comigo antes. E aí, dia 29 de março, dia 29 de março foi outro, dia 29 de junho de 2017, o meu irmão se matou. E aí, eu sempre lembrava do Chester. Só que aí, em julho, o Chester fez a mesma coisa. Sentimos. E aí foi aí que eu pensei, falei, cara, se ele, que era a minha maior inspiração, não aguentou, não sou eu que vou aguentar. É, isso mexe mesmo. Mas graças a Deus o Eric tá aqui, né? E eu posso falar sobre Linkin Park porque, cara, não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Dá, eu vi logo que a gente começou a entrevista. É, isso aqui é em homenagem. Uma vez eu vou contar uma história engraçada. Eu conheci o inimigo dessa tatuagem aqui. Eu tava lá na rua tomando uma cerveja, eu fui cumprimentar o cara, eu dei a mão pro cara pra cumprimentar o cara. E aí, como é que tá? O fogo do cara, ao invés de ser colorido, era preto e branco. Só que não começava do pulso pra cá. Ele fez o fogo começando do cotovelo pra cá, tá ligado? Ao contrário? É, ao contrário, da dobra do cotovelo pra mão. Aí eu olhei pro braço dele, olhei pro meu e falei, vixe, mano, olha lá. Aí nós virou amigo. Não. Eu não consegui nem imaginar uma tatuagem assim. É, Eu tenho uma do Linkin Park eu também. vinha daqui, tá ligado? Eu vinha daqui pra cá. Eu falei, olha que loucura a ideia do mano, mas ficou legal, criativo. E... Eric, cara, as redes sociais do Todo Dia Um Rock, basta digitar no Google ali, mas tem o site, né? tododiaumrock.com.br. Tem o site Todo Dia Um Rock. Galera trabalhando bastante pra sempre ter notícia atualizada. Tudo que acontece bonitinho. E coisa que é muito importante, a gente não trabalha com especulação. Eu pego muito pesado nisso. Eu não trabalho com especulação, eu trabalho com confirmação de fatos. Preto no branco ali. Preto no branco. Eu não saio falando, vai ter show de banda tal no Brasil, ou banda ou X confirmou show no Brasil, sendo que na verdade eles não confirmaram nada, é só especulação de jornalista e muitas vezes nem acontece. Sim. Lá é só se vai. Se você tá vendo que vai ter lá, é porque realmente vai ter. E nas demais redes sociais é Todo Dia Um Rock. Tem algum ponto oficial, alguma coisa? Ou Todo Dia Um Rock é o padrão pra tudo, cara? Manda pra mim. No Instagram é Todo Dia Um Rock Oficial. Tá lá, o @. Mas só colocar Todo Dia Um Rock já é o primeiro que vai aparecer. É top. Afinal, Facinho. não é tão difícil de achar o maior portal de rock da América Latina, né, mano? Não é difícil, graças a Deus não é difícil. Ah, e Eric, cara, gratidão por esse papo. Desejo a você aí todo o sucesso, pro pessoal também, pra esse projeto incrível de vocês, tá bom? E, cara, que pudermos ajudar na Switch TV aí também, pode contar com a gente, certo? Eu que agradeço o convite de hoje, achei muito legal. Quando o Rafael me chamou, eu falei assim, vamos participar. Eu já via o canal, achava muito legal. E fiquei muito feliz de vocês me chamarem para participar disso, conhecer vocês, o trabalho de vocês. Achei muito legal, acho que merece muito reconhecimento, a galera apoiando e engajando. Então, ó, quem tá assistindo aí, botar o dedinho no like, deixar um comentário positivo é de graça. Isso é importante. E não faz mal pra ninguém. Tá? Pelo contrário, ainda ajuda, né? Exatamente. Não faz, ajudar os outros a ter o engajamento. Esses pessoal, igual vocês, que trabalham com conteúdo sério, conteúdo de qualidade, ajudar é de graça, gente. Não é não? Mas um dia o povo humano vai saber disso daí. Aí o mundo vai ser melhor. Eric, meu amigo, na Switch TV é nós ou não é nós, meu mano? É nóis. É nóis. Valeu, meu mano. Bom dia pra você. Tchau, tchau.